Ministro Dias Toffoli, presidente da República interino, sanciona a lei que aumenta o prazo da licença paternidade para militares de 5 para 20 dias. De acordo com o processo, o profissional havia subido em uma torre na plataforma marítima da empresa para fixar uma mangueira quando o cinto de segurança se desprendeu e ele caiu de uma altura de 30 metros. Ao desconfiar que esse produto é proveniente de furto ou roubo, ele pode sim, inclusive, responder criminalmente. As urnas ficam guardadas até um dia antes da votação. Cada equipamento tem destino certo. Por segurança, cada urna contém somente os nomes dos eleitores da respectiva sessão. Olá, boa noite. Boa noite para você. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, está à frente da presidência da República. Ele assume o posto pela primeira vez por conta da viagem do presidente Michel Temer a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje pela manhã, o presidente da República em exercício, o ministro Dias Toffoli, sancionou a lei que torna crime a importunação sexual e à tarde sancionou um outro projeto de lei. A repórter Viviane Novas acompanha esse trabalho no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, o ministro Dias Toffoli assumiu interinamente a presidência da República, porque, como disse o William agora há pouco, o presidente Michel Temer viajou para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. E os que assumiriam na sequência, no lugar dele, os presidentes da Câmara e do Senado, estão em campanha eleitoral e, por isso, não podem assumir a presidência da República. Hoje à tarde, o presidente interino Dias Toffoli, ele sancionou a lei que aumenta o prazo da licença paternidade para os militares. Vamos ver na reportagem. Esta foi a primeira vez que o ministro Dias Toffoli assumiu interinamente a presidência da República. Há 11 dias, o ministro tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente em exercício sancionou a Lei número 41, que modifica o prazo da licença paternidade nas Forças Armadas. O texto diz: pelo nascimento de filho, adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção, o militar terá licença paternidade de 20 dias consecutivos. Antes, a licença era de 5 dias. O presidente em exercício lembrou que a mudança estendeu aos militares um benefício de outras categorias profissionais. A licença paternidade agora do militar passa a ter, com este ato, 20 dias. É a mesma duração da licença paternidade dos servidores públicos civis e dos empregados na iniciativa privada, no caso das pessoas jurídicas que participam do programa Empresa Cidadã. O presidente destacou a importância da mudança para quem é pai. Uma licença mais longa, como a que adotamos agora, é um gesto de valorização da paternidade. Paternidade que a sociedade contemporânea quer cada vez mais ativa, cada vez mais participativa. Também nesta segunda-feira, o presidente em exercício sancionou 3 projetos de lei. Um sobre acesso à educação de crianças e adolescentes, direitos das mulheres e um sobre a ampliação da proteção à família. O presidente Dias Toffoli ainda nomeou o advogado Henrique Ávila como integrante do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E amanhã ele continua despachando ali atrás no Palácio do Planalto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. A Justiça Federal do Distrito Federal anulou a patente sobre o Sofosbuvir, um medicamento que cura hepatite C em mais de 95% dos casos. A decisão é do juiz Rolando Espanhol. Segundo o pedido, ao dar a patente do medicamento para uma farmacêutica americana, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial contrariou manifestação do Conselho Nacional de Saúde e poderia inviabilizar o cumprimento da meta assumida pelo Brasil de erradicar a doença até 2030. Países como o Egito, a Argentina e China não concederam a patente à empresa americana e produzem os genéricos. Outras nações, como o Chile, estudam quebrar a patente. A decisão liminar ainda cabe recurso. A família de um trabalhador que foi vítima de um acidente numa plataforma de petróleo marítima no Rio de Janeiro vai ser indenizada. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho aplicou o caso à teoria da responsabilidade objetiva. Entenda na reportagem.
O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, havia negado o pedido de indenização à família do petroleiro por entender que não ficou demonstrada a existência de culpa ou dolo da Transocean Brasil no acidente. De acordo com o processo, o profissional havia subido em uma torre na plataforma marítima da empresa para fixar uma mangueira quando o cinto de segurança se desprendeu e ele caiu de uma altura de 30 metros. O acidente causou sequelas físicas definitivas. Após a morte do homem, anos depois, os familiares dele ajuizaram o processo pedindo indenização pelos prejuízos materiais e morais que foram causados ao profissional e aos herdeiros por conta de despesas médicas, redução da renda familiar e sofrimento compartilhado após o acidente de trabalho. Ao julgar o recurso da família ao TST, a relatora na 8ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que a atividade em plataforma é considerada de risco pela exposição a diversos tipos de acidentes, o que justifica a aplicação da responsabilidade objetiva da empresa. A ministra explicou que o Código Civil estabelece a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade implicar, por natureza, risco para os direitos de terceiros. Todos os ministros da 8ª turma seguiram o voto da relatora. O Ministério Público Federal entrou com uma ação judicial contra o Estado do Piauí por violação grave aos direitos humanos nos presídios. O Estado tem o 2º pior sistema carcerário do país e ocupa o 1º lugar com relação ao número de mortos dentro das prisões. A União, o Governo do Piauí, a Secretaria de Justiça do Estado e a direção do Departamento Penitenciário Nacional são alguns dos citados no processo movido pelo Ministério Público Federal por violação dos direitos humanos. Na ação, o MPF pede que seja aumentado o número de vagas nos presídios, contratados novos servidores e que o Estado invista mais em segurança interna e externa. Atualmente, existem 16 unidades prisionais em funcionamento no Piauí, com um pouco mais de 2.000 vagas para mais de 4.500 presos. A superlotação gera rebeliões, assassinatos de presos e fugas em massa. Este ano, o Piauí recebeu do governo federal mais de 44 milhões de reais para cuidar do sistema prisional. Desse valor, 33 milhões ainda não foram investidos. Se o dinheiro não for utilizado até dezembro, o valor terá que ser devolvido. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça, celular legal. É importante dizer que o consumidor deve sempre consultar e procurar saber a respeito da procedência do aparelho que está adquirindo. Começa a segunda fase do projeto Celular Legal em vários estados do país. No Distrito Federal e em Goiás, que participam desse projeto desde maio deste ano, quase 42 mil aparelhos irregulares já foram bloqueados. O projeto já entrou na segunda fase em toda a região sul, no Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Tocantins, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A meta é bloquear celulares roubados, falsificados, adulterados e não certificados. O usuário que cadastrar um novo aparelho nessas condições será avisado pela Anatel do bloqueio. Passados 25 dias, caso esse celular continue ativo na rede, uma segunda mensagem. Após mais 25 dias, uma terceira mensagem alertando e ao final de 75 dias, passados 25 dias dessa última mensagem, ele recebe uma quarta e última mensagem alertando novamente sobre isso e dizendo que aquele aparelho vai ser bloqueado e aí sim o aparelho passa a não funcionar mais nas redes de telefonia móvel do Brasil. Mas para evitar problemas, o ideal é que o consumidor, antes de adquirir um aparelho, faça a consulta do e-mail, que é um número que funciona como a identidade do aparelho. É importante dizer que o consumidor deve sempre consultar e procurar saber a respeito da procedência do aparelho que está adquirindo. Para isso, a Anatel disponibilizou um portal, www.anatel.gov.br/celularlegal, onde o consumidor pode, antes de comprar o aparelho, consultar se existe alguma irregularidade naquele aparelho que ele está adquirindo. Como é que ele faz isso? A partir do número do e-mail. Então, nesse site, ele vai colocar o número do e-mail, que pode ser obtido ou na nota fiscal do aparelho,
ou no selo que geralmente existe atrás da bateria, ou também em qualquer aparelho digitando asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha, o número do e-mail aparece na tela e esse número que é consultado no portal que eu disse. Segundo a Anatel, os consumidores que já estão usando aparelhos irregulares não serão desconectados. Serão bloqueados apenas os registrados a partir do dia 23 de setembro. Os aparelhos adquiridos no exterior, mesmo que não tenham o certificado da Anatel, também não serão bloqueados, desde que o e-mail do aparelho esteja regular. Mas e se o consumidor descobrir só depois que o aparelho que ele tem é irregular? Para este advogado, é fundamental que se tome algumas medidas. O consumidor deve imediatamente entrar em contato com a operadora, formalizar essa desconfiança e, ao mesmo tempo, entrar em contato com a polícia, formalizar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. E é bom estar atento, porque tanto para quem vende como para quem compra aparelhos irregulares, há punições. Ao desconfiar que esse produto é proveniente de furto ou roubo, ele pode sim, inclusive, responder criminalmente por receptação, cuja pena é de 1 ano a 4 anos. Valor recebido a mais por servidor público pode ser devolvido por meio de desconto na remuneração. Para a segunda turma do STJ, a legislação não assegura ao poder público o direito de inscrever valor devido em dívida ativa, nem de realizar a cobrança mediante execução fiscal. O entendimento do STJ foi adotado após análise do recurso da Fazenda Nacional, que questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF4 havia aceitado uma ação movida por um servidor público que pedia para anular a inscrição em dívida ativa de débito relativa à verba salarial recebida por ele e posteriormente considerada indevida. Para o Tribunal Regional Federal, não existe autorização legal específica para que a União possa inscrever o valor em dívida ativa. Foi aplicado ao caso o artigo 46 da Lei 8.112 de 1990, que autoriza o desconto em folha de valores recebidos a mais por ser o meio menos oneroso ao devedor. Mas no recurso ao STJ, a Fazenda Nacional alegou ser possível a inscrição em dívida ativa de débitos de natureza não tributária, inclusive valores recebidos a mais por servidor público federal. Mas o relator do caso na segunda turma do STJ, ministro Og Fernandes, explicou que só é possível a inscrição em dívida ativa do débito do servidor público nas hipóteses de demissão, exoneração ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade, se a dívida não for quitada no prazo de 60 dias. Ainda segundo o ministro, nos casos em que os valores são recebidos a mais pelo servidor, a administração pode descontar em folha de pagamento, mediante prévia comunicação, sendo admitido o parcelamento de acordo com o interesse do devedor. A troca de experiências entre tribunais. Representantes do Tribunal de Justiça de Tocantins foram a Alagoas verificar os resultados de um sistema que está garantindo mais agilidade e melhores resultados no andamento dos processos no TJ daquele estado. Uma comitiva com representantes do Tribunal de Justiça do Tocantins esteve em Alagoas para conhecer de perto o funcionamento do sistema de marcação de videoconferências, o CIMAV. A comitiva visitou o local onde os presos são levados para se submeterem às videoconferências. Nós estamos num projeto de implantação de videoconferências, estamos circulando o país naqueles tribunais que foram pré-selecionados pela Diretoria de Informática e que apresentariam experiências exitosas nesse sentido. Vocês aqui têm um perfil aproximado nosso, quantidade de varas aproximadas ao nosso, tamanho do estado aproximado, e achamos por bem vir conhecer. O CIMAV é essencial para o agendamento de depoimentos de presos que estão cumprindo pena dentro do sistema prisional. Desde 2016, quando o CIMAV foi implantado, qualquer magistrado agenda o depoimento por meio eletrônico. E de dentro do presídio, o chefe da telepresença articula o melhor dia e horário para a conversa por videoconferência. Antes, um ofício em papel era encaminhado ao sistema penitenciário. Esse ofício era respondido ou não, ele às vezes se perdia, muitas vezes a audiência não acontecia por conta de alguma inconsistência no transporte do réu, e hoje é feita a marcação via sistema, via CIMAV, e a audiência pode ser feita via videoconferência.
o que traz uma comodidade e uma celeridade muito grande para todo o trâmite judicial da área criminal. Hoje em dia, nós podemos fazer muito mais audiência em menos tempo, porque não dependemos do transporte, com mais segurança, inclusive, para os juízes, para todos os operadores do direito e para quem frequenta o fórum. O diretor de Tecnologia da Informação do TJ de Alagoas afirma ainda que o sistema criado no estado já foi fornecido para 2 outros tribunais do país, a exemplo do que deve ser feito com o Tribunal do Tocantins. O Tribunal de Justiça do Ceará e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já fazem uso do CIMAVE. E daqui a pouco, o Distrito Federal com urnas eletrônicas lacradas. Após a abertura da caixa, a urna é colocada sobre a mesa e conectada à tomada. Nela são inseridos os programas de funcionamento, nomes e fotos dos candidatos e os dados dos eleitores. No Brasil, mais de 18 milhões de pessoas fumam, número que coloca o país entre os 10 primeiros do mundo no ranking de fumantes. E muitas vezes nem mesmo a lei antifumo ajuda quem não é fumante. Daí vem o desrespeito e situações complicadas de serem resolvidas. A regulamentação da lei antifumo completou 4 anos. A norma proíbe o ato de fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos em locais públicos ou privados em todo o país, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por parede, divisória, teto ou toldo. Fumódromo também não pode. Houve vários estudos que foram materializados nas políticas públicas de controle ao tabaco no mundo inteiro, demonstrando que as pessoas que não fumam têm direito de não fumar. Era o chamado fumante passivo. Ele tinha toda a intoxicação e contaminação, inclusive as doenças derivadas do tabaco, sem colocar o cigarro na boca. Como que acontecia isso? Simplesmente por estar convivendo num ambiente em que a fumaça deixada pelo cigarro era inalada. Mas não foi bem isso que aconteceu com o Amarildo. O empresário de Brasília resolveu jantar com a esposa e um casal de amigos em um restaurante da cidade. Depois de se incomodar com uma fumante, pediu ajuda ao garçom, que sugeriu uma mudança de mesa. Amarildo não aceitou e novamente pediu ajuda, agora com o dono do restaurante, que também não tomou nenhuma providência. Por fim, a esposa do proprietário se irritou com o pedido e ameaçou chamar um delegado para a retirada de Amarildo do estabelecimento. Me senti humilhado, me senti assim derrotado. Agora, você já imaginou se eu sou uma pessoa que tem uma arma escondida no carro ou em casa, ou se essa própria pessoa lá tem? Diante disso, Amarildo denunciou o estabelecimento e decidiu pedir na justiça uma indenização por danos morais. Nós estamos entrando com um processo do juizado de pequenas causas, exigindo o valor máximo, que é 40 salários mínimos. Eu tenho testemunha, tem nota fiscal do que foi gasto no bar, né? E vou acionar e quero que a justiça seja feita. Se existe essa lei, por que os estabelecimentos não cumprem? No caso de denúncia ou fiscalização, o interessado deve procurar os órgãos de fiscalização sanitária ou de defesa do consumidor. As multas aplicadas aos estabelecimentos, no caso do descumprimento da lei, variam de acordo com o CDC, podendo chegar a até quase 10 milhões de reais. Esses locais ainda podem sofrer a suspensão da atividade, cassação da licença ou interdição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 8º lugar no ranking de fumantes. Cerca de 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres. Ainda assim, o país tem conseguido reduzir esses números nos últimos 25 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual de homens fumantes caiu de 29% para 12% e o de mulheres fumantes de 19% para 8%. Para este advogado, muito se conquistou, mas ainda é preciso avançar. As discussões mais futuras que o controle do tabaco vai enfrentar no Brasil será agora a questão de diminuir a publicidade da embalagem, a embalagem realmente não conter nenhuma marca, e nós já temos países de primeiro mundo que já implementaram, países aqui da América Latina também. E, no último momento, é definir se esse cigarro eletrônico ou
o aquecimento do tabaco, se eles são permitidos ou não. Eleições 2018. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal lacrou as urnas eletrônicas. Elas serão utilizadas na capital do país nas eleições do dia 7 de outubro. Juízes, promotores e servidores do TRE-DF monitoram cada etapa do trabalho executado por 119 funcionários de uma empresa terceirizada. São 8.000 urnas eletrônicas destinadas a 19 zonas eleitorais do Distrito Federal, onde estão cadastrados 2.084.000 eleitores. Após a abertura da caixa, a urna é colocada sobre a mesa e conectada à tomada. Nela são inseridos os programas de funcionamento, nomes e fotos dos candidatos e os dados dos eleitores. Concluído esse procedimento, finalmente é o momento de lacrar. E para isso são usados esses adesivos confeccionados pela Casa da Moeda. São 9 adesivos para cada urna. Todos eles assinados por juízes eleitorais. Depois de lacradas, as urnas voltam para as caixas e são enviadas para os 612 locais de votação. Mas elas só saem do galpão do TRE após serem aprovadas em auditoria feita no local pelo juiz eleitoral. Esse teste é feito através de uma auditoria, utilizando um sistema do TSE, em que nós habilitamos a urna, votamos na urna, verificamos as fotos e os dados dos candidatos e, ao final, emite-se um relatório e compara-se a votação que foi feita nessa auditoria com o que saiu na urna eletrônica. Esse dado tem que ser igual. A validação pela Justiça Eleitoral permite o envio para as zonas eleitorais, onde as urnas ficam guardadas até um dia antes da votação. Cada equipamento tem destino certo. Por segurança, cada urna contém somente os nomes dos eleitores da respectiva sessão. É um processo delicado, né, que tem que ter muita atenção. E é um processo que funciona onde os técnicos de informática, em conjunto com os servidores dos cartórios, abastecem e verificam os dados de todas as sessões eleitorais, onde eu coloco os dados dos candidatos e eleitores, uma a uma. Hoje foi dia de sessão no Conselho da Justiça Federal. Recém-possado na presidência do CJF, o ministro João Otávio de Noronha assumiu pela primeira vez os trabalhos e disse que a gestão dele será baseada no diálogo. Na sessão, os conselheiros deram as boas-vindas ao ministro João Otávio de Noronha, que fez a primeira participação como presidente do Conselho da Justiça Federal. No discurso, o presidente valorizou o diálogo e deu o tom de como será a gestão dele à frente do CJF. Se pode esperar, tanto o presidente do STJ como o presidente do Conselho da Justiça Federal, é um diálogo sério, profundo, profícuo, e não pirotecnia ou estardalhaço pela imprensa fora. Os conselheiros também se despediram do Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Raul Araújo, que participou pela última vez da sessão do Conselho. Depois de analisar os 17 itens da pauta, os conselheiros participaram da inauguração do Centro de Memória da Justiça Federal. O espaço, no hall de entrada do CJF, tem várias peças que contam a história do Conselho da Justiça Federal, desde a criação, em 1966. Vamos às últimas notícias? É hora do Giro na Rede. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje é a repórter Evne Araújo. Evne, conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite. Oi, Érica, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham de casa. Bom, o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi condenado pela 7ª Vara Criminal de Brasília pelos crimes de falsidade ideológica e corrupção de testemunhas. A pena é de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. A condenação ela foi com base nas investigações da Operação Caixa de Pandora, que apurou um esquema de pagamento de propina no Executivo Distrital em 2010. Agora, no Rio de Janeiro, o Tribunal do Júri condenou 3 pessoas por integrarem uma organização criminosa que praticava abortos clandestinos do bairro de Campo Grande, na capital fluminense. Essas 3 pessoas eram o motorista do grupo e 2 outras proprietárias do imóvel, onde essa clínica clandestina funcionava. No mês passado, outras 3 pessoas já haviam sido condenadas no mesmo
processo. Um dos casos que ganhou repercussão nesse assunto foi a morte da Jandira dos Santos Cruz, que foi encontrada esfaqueada, esquartejada e carbonizada em 2014, depois de ter sido submetida a um aborto clandestino nesta clínica. Érica, bom, agora um alerta para quem precisa dos serviços do Superior Tribunal de Justiça. Entre as 9 horas e as 11 horas da noite de hoje, o sistema de computadores vai passar por uma manutenção, ou seja, alguns procedimentos ali vão ter interrupções, como a consulta processual e o peticionamento eletrônico. Agora, vale lembrar que quem quiser assistir às reportagens que foram exibidas no Jornal da Justiça, primeira e segunda edição, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Basta se inscrever lá para receber todas as notícias do Judiciário. Érica, William, com vocês do estúdio. Obrigada, Evelyn. Nós queremos que você participe do Jornal da Justiça. Acesse o nosso Twitter, que é o @TV Justiça, e vote na enquete que colocamos lá. Olha só. Nessa enquete, você escolhe quais temas nossa equipe vai produzir nas reportagens especiais. Em outubro, a TV Justiça vai ter uma programação especial em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Participe! A gente fica por aqui. Ótima semana e até amanhã. Até amanhã.